Olá pessoal, boa noite. Hoje a nossa aula vai ser sobre os transtornos invasivos do desenvolvimento, os TIDs, ou também chamados de transtornos globais do desenvolvimento, TGD. Os transtornos invasivos do desenvolvimento, eles são basicamente condições psiquiátricas nas quais as habilidades sociais, o desenvolvimento da linguagem e aspectos comportamentais não se desenvolvem da forma esperada. Ou então, eles são perdidos no início da infância. E também são afetadas várias áreas do desenvolvimento e de forma precoce e persistente. Nessa categoria dos TIDs ou dos TGDs, nós temos 5 transtornos e eles são caracterizados por atraso simultâneo no desenvolvimento de funções básicas. E são o autismo, a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância, também chamado de psicose infantil, a síndrome de Asperger e também o quinto e último, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, que é o TIDSOI. Então, iniciando as explicações sobre os transtornos, o primeiro, nós temos o autismo, que dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O autismo também ele é chamado de transtorno do espectro autista. E ele recebe esse nome de espectro porque ele está presente em intensidades diversas, o que leva a um maior ou menor comprometimento do portador. E ele é caracterizado por comprometimentos persistentes nas interações sociais, principalmente, problemas de comunicação, linguagem e padrões de comportamentos estereotipados e restritos. O símbolo do autismo, para quem não sabe, é uma fita, representando um quebra-cabeça e que é basicamente o mistério e a complexidade do autismo. E o autista, ele apresenta características importantes e entre elas estão a dificuldade da interação social. Essa criança, ela nem sempre se isola por completo. Muitas vezes ela consegue ir a uma festa, um shopping, mas a forma que ela interage é que faz a diferença. O seu comportamento social ele é impróprio, não consegue interagir de uma forma adequada, não olha nos olhos de outra pessoa para demonstrar interesse também por objetos, não tem esse tipo de olhar. E ela também apresenta uma certa indiferença afetiva. E como a gente sabe que a linguagem é uma relação dinâmica entre a linguagem da criança e o funcionamento social e cognitivo, a gente pode dizer que toda pessoa com um transtorno espectro autista, ela tem dificuldade de compartilhar informações e também de demonstrar o que sente, o que pensa, o que deseja, seja por gesto ou seja por qualquer outra forma de comunicação. Todas essas alterações costumam aparecer antes mesmo dos 3 anos de idade e, em sua maioria, em crianças do sexo masculino. Porém, eu tive um aluno na escola que eu trabalho, que ele é autista. Nós ficamos com ele 1 ano na escola, ele estava no 5º ano. E um belo dia, em uma entrevista com o pessoal da superintendência e a mãe do garoto, ela levou a filha mais nova, ela tinha 2 anos na época, e a garotinha também já vinha demonstrando algumas características do autismo. Então, assim, já estava sendo avaliado, eu não sei, o resultado que deu, porém, quando a reunião terminou, vários profissionais relataram a mesma impressão que eu tive, de que possivelmente a irmã mais nova também poderia ser autista. Aí no nosso material a gente vem com a inclusão do autista e dicas de como ensinar crianças com autismo. O foco maior é a comunicação. Toda criança que tem o espectro autista, ela tem direito a uma professora de apoio.
Então, a professora de apoio e a regente, elas devem descobrir a melhor forma de comunicação com essa criança. E essas adaptações curriculares também, elas deverão ser feitas mediante o nível de comprometimento do aluno. E aqui nessas dicas, vem falando que muitos autistas são pensadores visuais, eles não pensam através da linguagem, certo? E elas podem ser verbais e não verbais. Portanto, a regente e o apoio devem ficar muito atentas a essa questão. O Gustavo, que é esse aluno que eu mencionei anteriormente, do 5º ano, ele era uma criança verbal. Ele conseguia falar. Porém, a maioria das adaptações que eram feitas para ele eram através do concreto, porque antes de chegar a professora de apoio, que no caso dele demorou um pouquinho porque ele trocou de escola e tem a burocratização do sistema, vocês sabem como que funciona a escola pública, ou vão vir a saber, né? Então, não tinha como se estabelecer uma rotina. Por quê? A gente teve muito trabalho em conciliar essa situação do Gustavo, porque não tínhamos profissionais disponíveis, ele era uma criança que ele não conseguia ficar dentro de sala. Então, assim, foi uma época bem complicada. Mas assim que a professora de apoio chegou, ele já foi se estabelecendo dentro daquela rotina que é extremamente necessária para quem tem autismo. Nessa dica aqui, o que eu achei muito interessante, uma coisa tão simples, é o conceito de para cima e para baixo. Não adianta você explicar para um autista o que é para cima ou para baixo. Então, você pode estar utilizando objetos. A dica aqui é estar utilizando um brinquedo, um avião, né? E na hora da decolagem, diz para cima enquanto faz o movimento de decolagem e para baixo enquanto faz o movimento de aterrissagem. Eu acho que dessa forma o aluno realmente vai conseguir compreender o que são esses conceitos de para cima e para baixo. Prosseguindo, eu venho com 10 coisas que um autista gostaria que você soubesse, né? A primeira, eu tenho autismo, eu não sou somente autista. Então, uma única palavra, ela não pode definir essa criança. A gente tem que ir trabalhando com toda essa potencialidade que ela vai nos permitir, né? E a gente, dessa forma, a gente pode estar explorando essa potencialidade. E se a criança perceber qualquer tipo de frustração por parte da professora, ela pode vir a desistir e rapidamente se desinteressar por aquele tipo de atividade. A segunda, a minha percepção sensorial é desordenada. Então, as sensações que para nós são imperceptíveis, para eles é algo assombroso. O Gustavo, por exemplo, ele tinha pavor do sino da escola. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que estar pedindo ao pai para vir buscá-lo antes que desse o sino. Então, ele chegava na escola umas 11h10, 11h15, antes daquele tumulto de saída, porque todo e qualquer barulho, ele ficava extremamente agitado, ele gritava muito alto, ele ficava muito irritada. E aí, dessa forma, a gente já evitou mais um problema. Então, ele pegava o garoto antes do sinal e dessa forma deu super certo. A terceira, lembre de distinguir entre não poder, que aí eu não quero fazer, e eu não posso, eu não consigo fazer. Ou seja, sempre usar um vocabulário bem simples e direto com essa criança. A quarta, eu sou um pensador concreto. O pensamento do autista, ele é concreto. Ele não faz abstrações. Ou seja, mais uma vez, você tem que utilizar vocabulário simples, poucas palavras. É como a gente lida com adolescente. Pouquíssimas palavras para eles estarem compreendendo o que você quer. E gíria, sarcasmo, piadinhas, a criança não vai entender, principalmente ironia. Por favor, tenha paciência com o meu vocabulário limitado. Ter percepção à linguagem corporal da criança, porque é uma situação inusitada. Ela pode estar nervosa ou introspectiva e não conseguir expressar os seus desejos. E aqui nós entramos com a ecolalia em relação ao vocabulário limitado do autista.
O Maurício de Souza, ele criou um personagem autista, que é o André, e nessa tirinha aqui, nessa chartzinha, eles vêm explicando de uma forma bem simples o que é ecolalia, porque a criança repete mecanicamente as palavras ou frases que ouve. No caso aqui do André, ele tá, eu adoro melancia, eu adoro melancia. Por quê? Na história em questão, ele ouviu a Magali falando essa frase, e aqui a Mônica vem explicando que o Cebolinha achou estranho o que estava acontecendo, e Mônica vem explicando para ele que a maioria dos autistas, eles têm ecolalia, que é o hábito de estar repetindo as frases diversas e diversas vezes. A próxima, eu sou muito orientado visualmente, porque a linguagem é muito difícil para mim. Ou seja, você tem que mostrar a essa criança como realizar algo. E você tem que estar preparada para que isso seja realizado repetidas vezes. O esquema visual é super importante para essas crianças e os ajudam a estar se norteando. Aqui nós temos um quadro de rotina que pode ser utilizado com crianças que têm autismo para ele estar ajudando nessa comunicação. O Gustavo, ele tinha um quadro parecido, mas com menos opções, porque ele tinha um grau maior de comprometimento. Então, você tem que realmente conhecer o seu aluno para estar auxiliando. E lembrando que mesmo que você sendo a regente e você tendo um aluno autista com uma professora de apoio, a responsabilidade é sua, regente, não é da professora de apoio. Então, vocês têm que estar trabalhando sempre em parceria, uma auxiliando a outra, tá? Aqui nós temos mais alguns tipos de quadros de rotina para estar auxiliando essas crianças. A sétima coisa, por favor, preste atenção e diga o que eu posso fazer, ao invés de só dizer o que eu não posso fazer. É o que nós acabamos de falar. Tem que demonstrar. A comunicação tem que ser mais concreta do que só verbal. Por favor, me ajude com interações sociais. Essa é a parte mais complexa, a questão da interação social. Como vocês vão ver no material, o autista ele tem muita dificuldade nessa parte, né? Eu vou falar do Gustavo mais uma vez, porque foi a minha experiência mais recente, né? E o que acontecia? O Gustavo, quando a professora dele de apoio chegou, foi estabelecida essa rotina rapidamente. Como que era? Ele chegava na escola após o sino tocar, tá? Ele não chegava às 7, não. Ele chegava às 7h05, todos os dias. A professora de apoio estava aguardando ele em frente à sala dele. Ele entrava na sala, dava oi para todos os coleguinhas. Os coleguinhas, depois que entenderam como que era a atitude dele, o que ele era realmente uma criança especial, eles passaram a lidar com ele de uma forma muito carinhosa e sabiam na hora que ele ficava mais agressivo que tinha que se afastar com calma, sem tumulto. Criança é o máximo, né? É só você orientar que eles são perfeitos. E aí, o que acontecia? Ele dava o abraço na professora regente e falava, depois eu volto. E aí ele ia fazer as atividades dele, pouquíssimas. Ele realizava alguns joguinhos de alfabetização, porque ele só sabia escrever o nome dele. Rapidamente ele já cansava daquilo, conhecia algumas letras, e aí a medicação, que é bem pesada, já vinha fazer o efeito, ele precisava dormir. Então, a gente conseguiu um colchonete, colocava no auditório da escola, ele dormia o tempo, né, que era necessário, normalmente uns 40, 50 minutos que ele dormia. Tinha dia que ele acordava muito mal-humorado, não fazia nada, não produzia nada. Agora, o dia que ele acordava bem, animado, fazia as atividades que a professora
determinava para aquele dia. Na aula de educação física, ele ia, ficava 5 minutos, porque muitos gritos, né, as crianças jogando, participando de atividades mais agitadas, ele ficava pouquíssimo tempo e já pedia para voltar. Então, ele tinha ali o ambiente dele, que era mais o auditório da escola, e que ele ficava fazendo as atividades ali. Terminava a aula, quando faltava ali uns 10 minutos para ele ir embora, a professora de apoio levava ele na sala dele novamente, ele despedia da regente, despedia dos amiguinhos e assim o pai chegava e ele já saía, sempre evitando o tumulto, como eu disse anteriormente. Tente encontrar o que provoca a minha perda de controle. Observação. A gente tem que ser muito sensível à condição do autista. Então, atenção o tempo todo. Se você vir alguma coisa que possa causar o desconforto dele, você já evita aquela situação. E a última, se você é um membro da família, me ame sem nenhuma condição. Aqui é mais para os familiares, apesar que se encaixa também a nossa função. E aqui o que eu destaquei foi paciência, paciência e paciência. Eu assisto uma série da Netflix que chama Atypical. Quem se interessar, quem tiver Netflix, procure. É muito interessante. É o Sam, que é um adolescente, ele está no ensino médio e ele é autista. Então, se não me engano, já tem 2 temporadas, eu estou quase terminando. É muito legal e assim, mostra como que esse transtorno afeta a própria pessoa, bem como a sua família. Fica a dica, quem quiser assistir vai gostar bastante. Prosseguindo com os TIDs, nós vamos para o segundo, que é a síndrome de Rett. A síndrome de Rett, ela é definida como uma desordem no desenvolvimento neurológico e ela é relativamente rara. Ela só foi reconhecida pelo mundo no início da década de 80. E desde então, muitos estudos já apontaram que pode ocorrer em qualquer grupo étnico. A prevalência da síndrome de Rett é de 1 em cada 10 mil a 20 mil pessoas do sexo feminino. Porém, diversos casos de meninos com características da síndrome de Rett clássica já foram relatados na literatura científica, mas a maior incidência realmente é no sexo feminino. Grande parte das pacientes com síndrome de Rett vivem até a 5ª ou 6ª década de vida e geralmente elas possuem deficiências bastante graves. E o que é a síndrome de Rett? A síndrome de Rett, ela se manifesta tipicamente no período compreendido entre o 6º e o 18º mês de vida. E na grande maioria dos casos, a gravidez da mulher e o parto, eles ocorrem normalmente. E os bebês nascem geralmente sem qualquer intercorrência. E parecem se desenvolver normal, pelo que se é esperado na primeira infância. E geralmente eles apresentam padrões adequados de desenvolvimento motor, né, no que se refere a sentar, no que se refere ao andar. Porém, são raros os relatos de crianças que vieram a receber o diagnóstico de síndrome de Rett que tenham engatinhado em qualquer fase da infância. Isso é uma característica. Muitas dessas crianças também desenvolvem uma linguagem inicial na forma de palavras ou frases simples. Geralmente é observada hipotonia desde o nascimento e não é raro que sejam referidos como bebês bonzinhos e algumas vezes até como bebês excessivamente bonzinhos. As meninas com síndrome de Rett, elas apresentam um padrão bastante consistente de evolução na manifestação de seus sinais clínicos, como eu demonstro aqui. Primeiro é o desenvolvimento precoce aparentemente normal. Depois vem a parada no progresso desse desenvolvimento. A terceira fase
uma franca regressão com contato social pobre e habilidades manuais prejudicadas. E a quarta já é a estabilização. Aí já tem um melhor contato visual, social, melhor fixação do olhar, mas com redução gradual das funções motoras. É o que a gente vai ver aqui. Inicialmente, a criança se desenvolve normal até os 18 meses, como eu já vinha falando, e após esse tempo, a criança ela já perde o interesse em brincar, e até que ela perde o uso intencional das mãos. Chegando nessa fase, aí os movimentos manuais típicos, como bater palma, entrelaçar de dedos, torcer mãos, como se estivesse lavando as mãos também, a mão na boca, isso já fica constante. E, posteriormente, vem a marcha com base alargada e a coluna vertebral, ela vai, podemos dizer, entortando e ficando em formato de S. E quando chega esse período de regressão, aí já podem aparecer outras situações, como convulsões, e que isso pode intensificar as anormalidades respiratórias, que atingem o seu ponto máximo na idade escolar até a adolescência. Aí nesse slide aqui do nosso material, vem falando que ao longo do tempo, outras características vêm sendo associadas à síndrome de Rett, mas não necessariamente, tá? Não é tão constante, que é o bruxismo, distúrbio de sono, hipotermia, extremidades arroxeadas, e aqui vem falando das crises convulsivas, que são frequentes. No entanto, apenas de 20% a 25% parece de fato ter um quadro epilético. Aqui a gente já vem falando da escolarização e, mediante todas as circunstâncias que a portadora da síndrome de Rett passa, é dever da família fazer a opção por mantê-la no ensino fundamental regular ou estar procurando uma escola com atendimento educacional especializado, no regular ou no especial. Eu acredito assim, se na cidade que a pessoa more houver esse atendimento especial, específico, seria mais interessante. Mas, como eu frisei aqui, de modo que essa escolarização não interfira negativamente mais do que positivamente no desenvolvimento e na qualidade de vida da pessoa com síndrome de Rett. Aí é uma questão de opção. A família que vai estar escolhendo isso. E, como vem falando aqui também, não existem meios de avaliar objetivamente o progresso, o rendimento escolar dessa criança, apenas subjetivamente. Mas, como nós estamos falando de inclusão, você recebendo uma criança, uma menina que tenha síndrome de Rett em sua sala, provavelmente ela vai ter a professora de apoio e vocês vão estar criando estratégias para que ela possa ter algum tipo de aprendizado. Ok? Prosseguindo, agora nós já vamos para o terceiro, que é o transtorno desintegrativo degenerativo da infância, também conhecido como síndrome de Hall ou psicose infantil, mas o nome mais usual é transtorno desintegrativo e degenerativo da infância. O que é esse transtorno, também conhecido como TDI? Eles usam muitas siglas para falar dos transtornos, certo? Ele é uma doença grave, rara e de causa desconhecida que provoca a perda das habilidades já adquiridas na área da linguagem, da interação social e também as capacidades motoras. Como vocês podem notar aqui nesse slide, para essas crianças que têm TDI, o resultado pode ser pior do que para as crianças com autismo. Por quê? Porque a perda da linguagem, das habilidades e tudo isso, como é muito grave, dificilmente melhora.
E essas crianças, elas precisam de apoio ao longo da vida. O nosso próximo slide já é um estudo de caso de um garoto que tem o TDI. É bem interessante, depois vocês deem uma lida. Prosseguindo, nós temos a síndrome de Asperger. É um transtorno neurobiológico e ela foi considerada por muitos anos uma condição distinta, porém próxima e bastante relacionada ao autismo. Aqui no slide do nosso material, como eu mencionei, né, considerada como sendo um grau de um autismo, porque numa escala numérica de 1 a 10, o autismo estaria no 10 e a Asperger estaria no grau 4, sendo as diferenças maiores que as semelhanças, o que leva os especialistas a, inúmeras e intermináveis discussões de ser Asperger um grau do autismo ou não. E uma das principais características é a não sociabilidade. Por isso essas confusões, porque eles também não têm esse trato social. Também não mantêm contato visual e o físico da mesma forma. E normalmente é identificado a partir dos 3 anos, por conta do rendimento escolar, mas essas crianças elas não têm um QI baixo, mas devido à desatenção, eles não conseguem completar uma etapa de aprendizagem. Eles não conseguem completar totalmente uma atividade. E mediante a dificuldade de se diagnosticar, às vezes eles são confundidos com autistas e até mesmo deficientes mentais. Porque como não há essa comunicação, não tem como fazer uma avaliação correta. E aqui vem explicando que normalmente no ambiente familiar a criança se relaciona normalmente, mas na escola ou um outro tipo de ambiente que ela tem as ações introvertidas. E aqui vem algumas características. Não entendem regras e limites, são fisicamente desajeitadas, enfim, são várias características. Mais à frente vem as dicas de como os professores devem agir. O ideal é que elas frequentem o ensino regular e os professores, apoio e regente, deverão fazer as adequações dos conteúdos e observar essa questão da superproteção. E as sugestões para esses professores, eu destaquei 2 aqui. Mesmo que esse aluno não corresponda, é muito importante você falar diretamente com ele e enfatizar a importância dessa comunicação. E esse aluno deve ficar sempre na primeira carteira, bem ali ao seu alcance. As regras, elas devem ser repassadas aos poucos e as rotinas dentro de sala também devem ser criadas. E também essa questão de estar ajudando a criança a reconhecer os estados emocionais, a ter um certo controle das emoções. E as adaptações, elas devem ser feitas dentro da área de interesse dessa criança. Então, mais uma vez, vem a questão da observação. A gente tem que ser muito sensível a essas especificações das crianças. O professor sempre calmo. Paciência, paciência, paciência. E mais adiante, nós temos como várias curiosidades e uma pessoa muito conhecida, muito famosa que tem Asperger é o Messi. O Messi, ele tem essa síndrome e talvez muito disso explica o comportamento introspectivo que ele tem. O comportamento dele dentro de campo é mais frio, ele demonstra essas questões. E a última, que é bem intrigante, é o transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, que é chamado como TDSOI.
O TIDSOI é uma categoria diagnóstica de exclusão e não possui regras especificadas para sua aplicação. Na realidade, o TIDSOI ele é uma categoria residual e, normalmente, a classificação das crianças que não se encaixam em nenhum outro TID é sempre colocada nessa condição de TIDSOI. Então, normalmente, se a criança ela preencher critérios no domínio social ou mais um ou dois em comunicação ou comportamento, ela já se encaixa no TIDSOI. E conforme nós vimos aqui no nosso material, supõe-se que o TIDSOI seja 2 vezes mais comum do que o autismo. Porém, o estudo relacionado a esse transtorno é basicamente insuficiente. Ou seja, se a criança não se encaixa nos diagnósticos dos outros TIDs, ela é encaixada no TIDSOI. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje sobre os TIDs ou os TGDs. Vou deixar alguns links como material complementar. Se não houver tempo de estar assistindo tudo agora, salve esse material, porque futuramente você pode vir a precisar disso. E uma boa aula a todos. Um forte abraço.